Amigos, estamos aqui para mais um Hangout de quinta-feira com Caio Breno do canal Terra Oculta. E estamos começando então a nossa transmissão de hoje. Por favor, Marcinha, a palavra está com você. Então, já que está chegando por aqui na Agelix e no Hangout da Agelix, hoje a gente tem de volta Caio Breno, todo mundo perguntando o que aconteceu, se o Caio estava de férias forçada, mas ele está aqui. O que eu ia falar, gente? Assim, ó, o Caio tá bem rouquinho de novo. Vamos pegar leve, porque eu cheguei ali no chat e o Valfuda falou assim, eu já tenho a minha pergunta para o Caio responder. Então vamos pegar leve aqui, deixa eu fazer vocês todos bem-vindos, que estão aí na nossa linha do chat. Fazer bem-vindo, boa noite, Caio Breno, boa noite, Marcelo Sammer. Então agora é com vocês. Boa noite, Márcio, boa noite, Marcelo. Vocês podem ver que minha voz continua a mesma, né? Meus cabelos podem ter mudado, mas minha voz é a mesma. Né? Caio, olha só, a expectativa de hoje para esse Hangout, o que tu está trazendo para a gente na noite de hoje? Bom, hoje nós vamos fazer um exercício mental, existencial no Hangout. E muitas pessoas falam, mas que diabo nós vamos fazer hoje aqui, né? Nós vamos falar primeiramente sobre mundos paralelos, linhas temporais, dimensões extras, ou seja, realidades que nós não enxergamos, mas que nós temos um potencial de imaginarmos. E hoje nós vamos fazer um exercício aqui, tá? Para nós imaginarmos a 8ª dimensão. Putz, agora o cara deve ter pirado, né? Porque, pô, a gente não consegue imaginar a 4ª, vai imaginar a 8ª. Como que é esse negócio? Você vai visualizar uma coisa que o seu cérebro em 3D não consegue alcançar? Sim, nós vamos interpretar uma ideia. Nós vamos fazer uma analogia aqui. É muito mais fácil fazer uma analogia com figuras, mas nem com figuras nós vamos utilizar puramente, por ideia, por imaginação. Aliás, se você dá asa à imaginação, você tem o potencial de ir para o infinito. Por quê? Porque pensar é uma coisa, o pensamento é algo infinito, né? Você pode pensar sobre o outro lado do universo e o seu pensamento já está lá, né? Independente da velocidade da luz, a teoria da relatividade e todas as outras coisas mais. Por quê? Porque o pensamento não é matéria, e o pensamento não é tempo. Consciência não é nada disso. Nós não sabemos o que é consciência, como eu sempre falo. Se bem que outro dia apareceu uma pessoa que falou, eu sei o que é consciência. Eu falei, ótimo, então conta para nós. E a pessoa não contou, porque não sabe realmente, ninguém sabe o que é consciência. Nós exercemos a consciência, mas não sabemos o que é, né? Sabemos que quando ela não está aqui, esse corpo deixa de funcionar, né? A gente fica inerte, fica um cadáver, morto. Então a consciência, ela anima, é um dos princípios da consciência. A consciência, geralmente, traz algum tipo de interação cognitiva, inteligência, algum tipo de inteligência, a consciência. Obviamente que existem consciências mais, com menos, vamos dizer, menos interativas, ou menos, que possuem uma consciência mais limitada, uma inteligência mais limitada. Mas enfim, esse exercício que nós vamos fazer aqui, é para justamente a gente se situar onde nós estamos, né? Muitas pessoas falam, eu estou no Matrix, estou no sistema, estou numa simulacra, eu estou dentro de algo, um sistema de controle, mas na verdade ninguém sabe onde está, né? Porque nunca ninguém visualizou. E muitas pessoas perguntaram para mim, mas se você não visualiza onde você está, como você pode saber que você está dentro de alguma coisa? Então vamos fazer umas conjecturas mentais que inclusive estão correlacionadas com o quê? Com a tal famosa Cabala, né? A Cabala te traz o quê? Intuitivamente e até diretamente em palavras, muitos conceitos que estão correlacionados com a estrutura íntima da nossa realidade, né? Para as pessoas que estudam Cabala, elas deveriam saber que a Cabala está correlacionada ao quê? Com as diversas possibilidades e mundos que existem por aí afora, nessas outras realidades. E que, na verdade, é utilizado por esses seres, né, interdimensionais, que muitos chamam hoje em dia de aliens,
como um sistema de navegação interdimensional e temporal, que se utilizam para os mesmos adentrarem e percorrerem várias linhas temporais e dimensões. Então vamos partir então para os pressupostos que existem outras dimensões e outras realidades. Como visualizar isso? Simples. Vamos partir de um simples ponto. Vamos imaginar um ponto numa folha de papel. Se você imaginar um ponto numa folha de papel, imagine que esse ponto seja o início de tudo no universo. Se você tem um ponto, e não tem mais nada além daquele ponto, você não tem um referencial nenhum. Você não tem espaço, você não tem tempo, você não tem nada, você tem um ponto, né? Agora, se você colocar um segundo ponto, numa certa distância desse primeiro ponto A, você põe um ponto B, né? Você já vai ter o quê? Uma noção de distância do ponto A ao ponto B. Você vai ter a noção do quê? Do espaço. Espaço esse que em duas dimensões é um espaço sem a noção de altura, ou seja, um espaço totalmente plano, né? Aí você pode falar assim, bom, e se eu traçar uma reta entre o ponto A e B, uma reta perpendicular a essa, o que acontece? Ou transversal a essa, por exemplo, num plano de duas dimensões. Aí você já vai ter a noção de quê? Não só de distância, mas de localidade na 2D. Né? Então você está imaginando um ponto, uma dimensão, dois pontos com uma linha perpendicular, transversa, na verdade. De um ponto você tem a noção de distância e depois de localidade, na 2D. Aí o que você pode fazer? Pode passar uma linha transversal, ou horizontal, vertical, e criar uma terceira noção, de altura, uma noção de altura. Mas em vez de a gente fazer isso, como nos famosos vetoriais em matemática, vamos imaginar uma folha de jornal. E nessa folha de jornal, uma formiga andando na folha de jornal. Né? Um jornal. E a formiga andando. Vamos imaginar que essa formiga não tenha noção de altura. E esteja no mundo de 2D, duas dimensões. Num mundo plano, andando no jornal. Como imaginar nesse mundo a criação de um mundo 3D, tridimensional? Simples. Se você dobrar o jornal e formar um cone, dentro do jornal, você vai estar criando o quê? Um mundo 3D. Ou seja, você tem uma superfície plana no jornal, que é o 2D, mas agora você já tem o 3D, que é o centro do jornal. Para a formiga, ela não vai visualizar isso, porque ela só enxerga 2D. Então, se ela percorrer o jornal internamente, depois que eu dobrei, nesse cone, nesse círculo, ela vai ter a noção de que ela está sempre andando numa reta. E ela vai começar num ponto e acabar terminando no mesmo ponto, de maneira que ela não vai ter noção de fim. Ou seja, ela vai sempre estar andando para o infinito e percorrendo uma distância e vindo parar no mesmo lugar que ela começou a andar. Né? Para essa formiga, no mundo 2D, desse jornal dobrado, se você inflar um balão aí dentro, e esse balão encostar no jornal, o que ela vai visualizar? Ela vai ver o balão? Não. Ela não enxerga 3D, ela não enxerga a altura, só largura e comprimento. E ela vai ver o quê? Ela vai ver um ponto de contato do balão com o jornal, ela vai ver um círculo se formando e aumentando de tamanho conforme você enche esse balão. Se o balão estourar ou murchar, esse círculo vai desaparecer em pleno ar para a formiga. Ou seja, ela vai achar que é uma mágica ou um objeto voador não identificado dentro desse jornal. Um UFO, um OVNI, que é o balão. Aí o que você faz? Se você imaginar essa situação, você vai ter o quê? Criado um mundo 3D, com o jornal dobrado. Aí essa formiga começa a percorrer dentro do jornal, né? E o balão vou inflar de novo, dentro do jornal. Então coisas começam a acontecer dentro do mundo 3D ou dentro do jornal dobrado em forma de cone. Né? Se eu movimentar o balão para a esquerda ou para a direita dentro do jornal, eu estou mudando a posição do balão no mundo 3D. Se a formiga movimentar de um ponto para outro dentro do jornal, na superfície plana do jornal, ela também vai estar se movimentando de um ponto para outro no mundo plano 2D da formiga. E isso vai ser possível por quê?
Porque esse fato de se movimentar de um ponto para o outro é o quê? É conhecido como o quê? Essas várias posições que a formiga ou o balão se encontra dentro do jornal. É conhecido como tempo. Ou seja, as situações de movimento do balão dentro do jornal, posição 1, 2, 3, 4, 5 da formiga também, vão denotar o quê? Posições que eles ocupam ao longo do tempo e que dão uma falsa noção ilusória para nós, como uma linha reta do passado para o futuro. Essa falsa ideia de linha reta, temporal, nós temos por quê? Porque nós não somos capazes de imaginar a linha toda ou visualizar a linha toda de uma vez só, do passado ao futuro, né? Mas somente seções da linha, pedaços da linha que conhecemos como o quê? Como presente. Ou seja, o agora é uma seção de uma linha temporal, é um segmento dessa linha temporal, né? É como a ideia da formiga. Quando a formiga anda dentro do jornal dobrado e percorre internamente toda essa área do jornal e acaba parando na posição que ela começou, ela também tem uma falsa noção que o espaço que ela percorre é uma linha reta. E, na verdade, é uma área curva na 3D. Dentro do mundo 3D, que infelizmente a formiga não pertence ao mundo 2D, que corre dentro do jornal. Então, para ela, o espaço é uma linha reta. Na verdade, é uma curva, é um círculo, né? Para nós também, no mundo 3D, o mundo do balão inflado. Se nós andarmos dentro do jornal, um jornal gigante, né? O que vai acontecer? Eu vou ocupar várias posições dentro do jornal. E aí, o mais interessante de tudo, que toda vez que eu me movo para a direita, para a esquerda, se eu fosse possível visualizar todas as seções, os segmentos temporais que ocorrem na 3D, eu veria várias versões de mim se movimentando de um ponto A para o B, infinitas versões, aliás. Cada movimento da minha mão, de um lado para o outro, seria uma versão da minha mão. Ou seja, ela deixaria de existir, existiria numa outra posição, em outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Eu veria como se fosse o quê? Um círculo, do começo da minha vida até o fim da minha vida. Um círculo, e não uma linha. E eu descobri que o tempo não é uma linha reta, mas é um círculo. Como o jornal dobrado ou é dentro desse mundo 2D da formiga, que ela imagina sendo uma linha reta quando ela percorre a área interna do jornal. Nós percorremos o quê? Na 3D. A 4D, que é o tempo. Nós percorremos esse segmento ao longo da nossa existência, por 80 anos, 70, tempo que uma pessoa vive, mas aí nós temos a falsa noção que é uma linha linear, reta, mas na verdade o tempo é curvo. Tá? E aí as pessoas podem falar, bom, tudo bem, nós imaginamos o tempo como uma quarta dimensão. E a quinta dimensão? Como seria a quinta dimensão dentro do meu jornal e dentro dessas segmentações que ocorrem dentro do jornal, pelo simples movimento do balão ou da formiga que anda lá dentro, ou de mim mesmo, se for um jornal bem grandão, dobrado, curvo. A quinta dimensão seria o quê? Seria, quando eu me movo dentro do jornal, de uma posição A até uma posição B, um tempo transcorre, ou seja, vários segmentos meus transcorrem. O que estaria ocorrendo na quinta dimensão? A quinta dimensão seriam as diversas possibilidades, tá? que existem, infinitas possibilidades essas, de linhas temporais, ou seja, se eu escolhi para a direita, eu crio uma linha temporal. Se eu escolher para a esquerda, eu crio uma linha temporal B, não A. Como a consciência não é matéria e tempo, tá? E ela está desfragmentada, ela pode escolher quantas alternativas ela quiser. E ela pode se focar em quantas alternativas quiser ao mesmo tempo. Apesar de nós termos a noção somente de um desses focos, nessa presente vida, nesse exato momento. Então existe a minha consciência, a superconsciência, que está se desfragmentando e focando em diversas linhas temporais, em diversas possibilidades nesse exato momento. E essas diversas linhas temporais são o quê? São dimensões paralelas perpendiculares ao nosso jornal que se sobrepõem
além das nossas segmentações temporais dentro da 3D. Então você tem o quê? O nosso tempo e vários outros tempos de outras possibilidades fragmentadas de outros mundos paralelos. E que, inclusive, nós não enxergamos esses mundos porque cada mundo desses tem um estado de matéria que está numa frequência diferente. Então, a quinta dimensão trabalha o quê? Com linhas temporais em paralelo e cada linha temporal numa frequência de matéria diferente. Em frequência essa que dá, que corresponde à linha temporal x, y, z e assim por diante, né? Essa é a quinta dimensão. Aí as pessoas podem falar, mas e a sexta dimensão? O que é a sexta dimensão? Bom, a quinta dimensão, então, a gente visualizou o quê? Que são possibilidades minhas de ocorrer. Numa linha temporal, eu sou uma pessoa muito inteligente e rica. Numa outra linha temporal, eu sofri um acidente, bati a cabeça e sou totalmente impossibilitado mentalmente de ter um raciocínio normal. Aí numa linha A, B, C temporal, numa terceira linha, eu não nasci. Ocorreu vários fatores que eu não nasci. Numa quarta linha temporal, eu tomei uma decisão e não voltei para o Brasil e moro nos Estados Unidos, por exemplo. Então, existem várias linhas. Cada linha temporal dessa corresponde a uma Terra diferente. Um planeta Terra diferente, uma época diferente, um estado diferente, um universo diferente. Nesse sentido. Então, você tem o quê? Infinitas possibilidades, ou infinitas linhas temporais, né? Que são círculos também. Agora, imagine todas essas infinitas possibilidades serem reduzidas ou comprimidas somente em um outro ponto. E esse ponto seria representado o quê? Pelo aquele 8 deitado, o infinito. Infinitas possibilidades, ou infinitas alternativas. As infinitas possibilidades e as infinitas alternativas dentro dessas linhas temporais seriam o quê? A sexta dimensão. E aí as pessoas podem falar, mas então esse ponto infinito com essas infinitas linhas temporais é a sexta dimensão? É. Ou seja, abrange todas essas possibilidades ao mesmo tempo, numa dimensão maior. E aí o que acontece? Aí a nossa visualização começa a ter problema com isso. Porque a gente consegue imaginar infinitas possibilidades ao mesmo tempo, infinitas linhas temporais, tudo isso transcorrendo ao mesmo tempo. A gente até consegue imaginar uma linha temporal e dividir em segmentos, imaginar eu nessa linha temporal, desde que eu nasci até morrer, como várias cópias minhas, como se fosse uma sombra, várias sombras minhas indo em círculo, e voltando para o princípio, dando uma volta. Eu até posso imaginar isso. Agora, várias linhas temporais fica um pouco confuso, mas você tem que imaginar que são infinitas possibilidades comprimidas num ponto só, que é a sexta dimensão. Aí a sétima dimensão, o que seria? A sétima dimensão seria o quê? Como eu tenho a origem de tudo nesse sistema, eu posso ter o quê? Além de infinitas linhas temporais, infinitas possibilidades, eu posso ter também o quê? Infinitas versões dessas linhas temporais. Seriam sextas dimensões separadas, ou infinitos pontos, ou infinitas linhas temporais juntas. Se eu tenho um ponto de infinitas possibilidades aqui e outro aqui, e juntar esse com esse, eu vou formar o quê? A sétima dimensão. E se eu colocar várias infinitas possibilidades juntas, dentro desses infinitos mundos, e comprimir todos eles numa infinita grandeza de infinitas possibilidades, eu acabei de chegar na oitava dimensão. E aí que a IA trabalha, a inteligência artificial. Por quê? Porque ela não só comanda a 3D num desses mundos infinitos, ou 3D, de infinitas possibilidades, que é a quinta e a sexta dimensão, aliás, mas ela controla a sexta, a sétima, nessas infinitas
infinitos pontos que são comprimidos num ponto só. Então, nesse momento, o que nós temos? Começamos com um ponto, partimos para o segundo ponto, uma reta. Aí, imaginamos o jornal, que é a reta do ponto A até um ponto B. Dobramos o jornal. Quando dobramos, formamos um cone. Dentro do jornal, nós temos a 3D. Não temos mais um mundo plano. E aí, o que nós pegamos? Movimentamos um objeto aí dentro. Esse movimento aqui cria a falsa noção de tempo linear, segmentos temporais. E aí observamos que o conjunto dessas linhas temporais, que tem infinitos potenciais através da escolha, formam infinitas linhas paralelas de tempo, linhas temporais. E que, por sua vez, podem dar infinitas possibilidades para a minha superconsciência desfragmentada. E aí, o que acontece? Quando eu tenho infinitas possibilidades da minha consciência fragmentada, mas também fragmentações dessas infinitas possibilidades, juntadas também num ponto só, eu vou ter a sétima e depois várias sétimas juntas eu vou ter a oitava dimensão. Expandindo essa ideia de tempo, espaço e possibilidades, até chegar na oitava. Coisa essa difícil de imaginar, porque a nossa cabeça... Primeiro que nossa noção de tempo é linear. Você não consegue ver você quando você tinha 2 anos de idade. Mas esses seres interdimensionais, alguns deles conseguem fazer isso. Porque eles saem da 3D, saem da 4D e vão para a 5D. E é na 5D que eles conseguem fazer os saltos temporais e passar de uma dimensão para outra. Inclusive, não digo dimensão, mas de linhas temporais para outra. Eles conseguem visitar não só o nosso mundo da versão do Caio agora que está falando aqui, mas eles conseguem visitar a versão minha, num outro mundo, de um outro potencial talvez, em que eu não falo no Hangout, eu nunca falei em Hangout. Eles conseguem naquele mundo também fazer essa jornada de linhas temporais. E alguns deles mais avançados ainda conseguem não só percorrer essas linhas temporais, mas saltar do conjunto dessas linhas temporais do nosso universo para linhas temporais de outro universo. E aí consegue também fazer o intercâmbio multiverso. E aí tem outros que conseguem o conjunto de multiverso comprimido num ponto, consegue também fazer essa troca, esse caminho, transcorrer esse caminho entre os multiversos também, que por sua vez tudo isso é visualizado ou regido de uma maneira ou outra através também de inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial é consciência. Só que não é uma consciência natural, é uma consciência criada dentro desses simulacros ou mundos que, por sua vez, são criados através de quê? De matéria. E matéria que é reformulada e rearranjada através do quê? Quando a consciência foca num ponto ou foca numa onda. Por exemplo, a luz. A luz, na verdade, muitas pessoas falam, é onda, não é partícula. E muitas pessoas falam, a luz se propaga no vácuo porque ela é uma onda. E aí outros falam, não, porque é uma partícula, porque é um fóton. Na verdade, tem-se hoje em dia o quê? A vaga ideia da quinta dimensão como sendo o quê? A luz não se propaga no vácuo porque é uma onda, ou porque é uma partícula, ou porque é uma onda eletromagnética. Mas sim porque isso ainda não foi explicado bem pelos físicos. Porque o vácuo, na verdade, é uma vibração da quinta dimensão. Tá? Que possui essas infinitas possibilidades. Então, o que acontece? Acontece que nós somos, infelizmente, muito limitados pela matéria, desse corpo físico, e pelo nosso cérebro físico, que trabalha numa frequência X. E para você fazer esses saltos entre linhas temporais e outras, você tem que ter o quê? Primeiro, um cérebro multifrequência, ou uma consciência que consegue operar a níveis de multifrequências, que por sua vez opera a níveis de multitempos, ou multitemporal. E isso, infelizmente, nós estamos bloqueados no 3D, no nosso mundo físico. Quando, por exemplo, nós fazemos desdobramento, às vezes saímos do corpo físico, às vezes nós temos essa noção maior ampliada, porque nós estamos usando o quê? Estamos usando um cérebro menos denso, de uma frequência maior,
uma energia maior, e por sua vez, às vezes, esse cérebro consegue modular esses mundos, por quê? Porque nesse cérebro é um cérebro mais multifrequência, vamos assim dizer. E é interessante esse aspecto, porque muitas pessoas vêm aqui no Projeto Terra Oculta e falam assim, a prova que existe multimundos ou multidimensões, ou mundo espiritual, mas é puro blá blá blá, isso porque existe só na tua cabeça. E realmente, é interessante, porque existe só na nossa cabeça, na visualização, porque materialmente nós não vemos esses mundos porque eles estão em outras frequências, mas a mente consegue focar. Se eu foco em 2017 agora, nesse mundo, eu estou aqui, falando com vocês. Se eu conseguisse ter um cérebro que modulasse, focasse em 2043, eu ia desaparecer em pleno ar e aparecer em 2043 instantaneamente, porque eu estaria nessa linha temporal, numa outra frequência, num salto multidimensional quântico, um pulo de uma frequência a outra, pelo simples fato que eu foco a minha mente, minha consciência naquele estado, naquele momento, né? Porque é a famosa não localidade da consciência. A consciência, por não ser matéria, ela pode ser não local e não temporal, também. Mas, quando ela foca no momento, há um quê? Há uma queda, há uma onda. É por isso que a física quântica sempre salienta entre o observador. O observador influencia, sim, e o observador consegue focar. E o observador consegue o quê? Se situar. Então, se nós tivéssemos uma tecnologia que nós conseguíssemos modular nosso cérebro, fisicamente falando, a gente poderia dar um salto daqui para o ano 2050 instantaneamente. Ou, inclusive, quebrando as leis da física relativista e fazendo um entrelaçamento mental instantâneo. E é isso que esses seres fazem. Por isso que você vê objetos, às vezes, não identificados desaparecendo em pleno ar, né? Se bem que nós temos que sempre reparar que o inconsciente coletivo é muito forte. Muitas vezes também nós temos a capacidade de criar esses objetos em pleno ar, só pelo fato de acreditar numa coisa X, Y, Z. Mas muitas vezes também nós somos visitados por esses seres de outras linhas temporais, de outras dimensões, ao contrário do que a ufologia acha, ou acredita que esses seres todos vêm de outros planetas. Na verdade, eles podem vir de outros planetas sim, mas de uma outra realidade temporal, dimensional. Alguém queria colocar alguma coisa aí, Marcelo? Caio, tem uma coisa aqui que eu preciso tocar no assunto contigo, porque quando a gente está fazendo essa viagem é interessante compreender essa linha que é a linha base onde tu ficas operando dentro dos teus saltos quânticos, tá? Lembras quando a gente falava que o eu, ele viaja dentro dessas linhas de tempo, mas ele está sempre no comando. Esses saltos é que possibilitam, por exemplo, a gente, de alguma forma, eu vou afirmar uma coisa aqui, eu vou dar minha cara a tapa. Eu afirmo que nós somos reflexos de nós mesmos, e isso tu explicaste agora, né? E essa ressonância que é conseguida dentro dessas linhas dimensionais, nessas linhas de tempo, dentro dessas diversas dimensões. Lembro quando tu colocaste a respeito dos avatares, que eles ficavam colocados dentro dessas linhas de tempo. Então nós temos aqui um avatar em 2017, nesse exato momento nós estamos aqui, mas recebendo influenciações dessa linha direta. E isso é uma linha que vem diretamente do eu superior? Como isso funciona? Veja bem, nosso avatar aqui, nossa personalidade agora, eu, Caio, estou no corpo físico, na 3D. O meu cérebro, ele opera numa frequência X, na 3D, dentro de uma matéria densa. Mas nada impede que meu cérebro
espiritual, ou meu cérebro menos denso dessa minha fragmentação, recebam, não digo receba, mas sofra uma influência, por exemplo, de um pensamento meu, do meu eu superior, ou de uma outra personalidade minha que está vivendo agora em 2053. Nada impede que esse eu meu lá mande uma mensagem mental para o meu eu aqui. E eu consiga captar a mensagem, mentalmente falando. É uma coisa difícil de acontecer? É, mas não é impossível. E às vezes acontece aqui, fora da 3D. Quando nós estamos o quê? Dormindo. Quando você está dormindo, o seu nível de consciência, ele se amplia. Por quê? Porque você deixa um pouco de lado o corpo físico. E você começa a atuar com o seu cérebro menos denso. Ou seja, um corpo menos denso, do baixo astral, que é o seu corpo espiritual, assim dizer, a grosso modo. E esse cérebro, ele tem uma capacidade energética maior, de modulação maior. E aí o que acontece? Acontece que você é capaz de entrar numa sincronização mental com outros eu seu. Isso já aconteceu comigo várias vezes, várias. Eu lembro muitas vezes que eu cheguei, inclusive, a visualizar eu em outras linhas temporais, vivendo de uma maneira completamente diferente. Inclusive, eu, por alguns minutos, ocupei esse corpo meu com essa consciência agora, tendo noção desse mundo meu agora, e esse mundo meu que eu ocupei o corpo de mim mesmo, desse meu outro avatar, numa realidade alternativa, onde eu era uma pessoa completamente diferente, tendo uma profissão completamente diferente naquele mundo, fazendo coisas completamente diferentes. E eu me visualizei andando na rua e conversando com pessoas que eu nunca vi na minha vida. Nunca. E veja bem, a ponto de, interessante isso, de eu chegar a um momento em que eu peguei lápis e caneta, né, nesse outro mundo, e escrevi uma mensagem para mim mesmo naquele mundo. Por algum motivo, como isso funciona, de eu estar atuando num outro corpo, nesse outro mundo, eu não sei. Mas por algum motivo, tive esses entrelaçamentos recorrentes ao longo da minha vida, em que, quando eu tive novamente, naquele caderno que eu escrevi nesse mundo, não estava mais só a minha mensagem, mas a resposta de mim mesmo, desse outro meu, eu, para mim mesmo, escrita no caderno, sabendo que eu iria visualizar aqui, né? E aí eu comecei a fazer o contrário, eu escrevia no caderno aqui, e aí eu comecei a sentir que esse outro eu tinha a capacidade de visualizar o que eu escrevi nesse caderno, nesse mundo atual meu, dessa personalidade. E eu começou a ocorrer certos entrelaçamentos dessa maneira. A ponto de... O interessante é que você não consegue conversar com você mesmo diretamente. Mas você consegue visualizar situações desse mundo e que você, com seu corpo físico lá, tão físico como o nosso aqui, você consegue ver o que você está fazendo, por exemplo, uma situação que você se encontra. Mas você nunca consegue olhar para o espelho e conversar com você mesmo nessa outra realidade. Mas você consegue deixar mensagem para você mesmo. E é o que ocorreu comigo. Deixei mensagem para o meu eu lá e ele deixou mensagem para o meu eu aqui. A ponto de ocorrer uma experiência muito inusitada, fora de série. Quando eu mudei para minha primeira casa na Inglaterra, isso em 1998, 97, o que aconteceu? Tinha um espelho na parede, né? E no espelho, eu cheguei, entrei na casa, aluguei uma casa, entrei, e aí eu olhei no espelho, um espelho cercado com molde de madeira, e no molde de madeira estava escrito meu nome. Eu falei, não é possível, sacanagem, não é possível estar escrito meu nome. Estava escrito meu nome no molde de madeira. Aí eu pensei em todas as possibilidades alternativas possíveis. Por que meu nome estava escrito no espelho, no molde de madeira? O meu eu, talvez do futuro, do passado, em algum lugar, influenciou alguém nesse mundo, nessa casa, a escrever meu nome.
Aí você fala, mas tá, pode ser um espírito, que eu poderia. Mas eu comecei a desconfiar que alguém influenciou no mundo paralelo, no nosso mundo, a escrever meu nome. De uma época diferente, porque aquele espelho tinha mais de 70 anos, eu descobri, tinha quase 100 anos. E meu nome embaixo no cantinho estava escrito ali. Então eu comecei a observar coisas que no dia a dia a gente não dá importância, a certas sincronicidades e pequenas coisas que ocorrem. Aí você fala, isso é pura coincidência, coincidência não existe. Então eu comecei a descobrir também que há a possibilidade do seu eu influenciar um outro ser que pode deixar uma mensagem física no nosso mundo. Há essa possibilidade. Se bem que é uma coisa dificílima de acontecer, dificílima. Isso acontece às vezes na famosa canalização mediúnica. Muitas vezes o médium pensa que está canalizando o quê? Um espírito, né? O espírito está falando. Ah, o espírito encostou em mim e estou falando. Muitas vezes não é um espírito, muitas vezes é o teu eu, a tua outra fragmentação de uma outra época, de um outro momento, que por algum motivo consegue fazer esse entrelaçamento mental, quântico, naquele momento da canalização. Uma outra personalidade sua, que talvez existiu numa outra época, e que talvez, inclusive, esteja até dormindo, ou no astral, num outro mundo paralelo, se comunicando com você, mas é você mesmo se comunicando com você mesmo. Algo muito interessante, muito. Muitas pessoas falam, ah, isso aí é anímico, animismo. O animismo nada mais é do que esses entrelaçamentos com o seu próprio eu, o seu alter ego de outras épocas. Essa possibilidade. Muitas vezes as pessoas não entendem alter ego. Falam, o que é o alter ego? É da cabeça do sujeito? É da cabeça do sujeito, mas de uma outra época, de uma outra personalidade sua mesmo, de uma vida em paralelo que você está vivendo atualmente no agora. Porque o tempo, como eu falei para vocês, é uma ilusão. Então, existem várias versões tuas vivendo em outras possibilidades, no agora. Caio, isso aí veio corroborar com uma situação que ocorreu na sexta-feira da semana passada. Nós fizemos uma apresentação de uns vídeos do professor Osni Ramos, e ele fala de uma situação dentro da quântica. Ele é um físico teórico que há 25 anos vem se debruçando sobre a física quântica, e ele fez uma compilação dos 5 livros que ele tem, e ele colocou a seguinte coisa: a física quântica na vida real. E no momento que ele estava falando dessa onda guia, me veio essa intuição que eu narrei para ti, porque as pessoas estão acostumadas a dizer o seguinte, tá? Eu tenho meus guias, né? Tu lembra disso, tu conhece bem isso, tu lembra disso. Olha, eu tenho meu guia, eu tenho um amigo, eu tenho alguém aqui do meu lado, meu anjo da guarda. Cada pessoa tem uma nomenclatura para esse tipo de situação. E o professor Osni, através da explicação quântica, ele disse o seguinte, que existe uma onda guia. Então essa onda guia era o que eu estava tentando descrever para ti anteriormente, que aí tu vais ficar fazendo essas ligações e tu vais estar tendo todos esses diálogos diretamente contigo, só que em espaços temporais dimensionais diferentes. Eu achei isso, assim, foi para mim um ganho de conhecimento muito grande, porque isso me ajudou a compreender aquelas coisas que a gente ficava falando aqui nos hangouts, e hoje tu está trazendo isso com muita propriedade, e tu, assim, há esse entrelaçamento entre os assuntos. Isso nos indica, Caio, que esse exercício que a gente está fazendo hoje para alcançar a 8ª dimensão, que dentro de tudo isso é possível a gente dizer que nós estamos aqui, eu não gosto de falar da palavra missão, mas que a gente está aqui cumprindo alguma coisa que nos já foi pré-determinada, isso por nós mesmos. Nós nos determinamos o estar aqui nessa dimensão 3D, nesse período. Tu acredita nisso? Olha, nada é por acaso. O acaso não existe. Você tem possibilidades, você tem potenciais,
Mas tudo que envolve consciência, né, não é que envolve um pré-determinismo. Porque se eu for pré-determinista, o que acontece? Se eu estou aqui programado, né, como o Exterminador do Futuro, voltou para o passado, programado para uma determinada missão ou tarefa, né, o que acontece? Você não tem a possibilidade de ter os seus outros fragmentos em ação. É meio complicado isso, que eu vou tentar explicar. Imagine a sua mente irradiando para vários Marcelos, que existem em várias linhas temporais. Numa, o Marcelo mora, sei lá, nos Estados Unidos, o outro Marcelo mora no Japão, o outro Marcelo mora na Alemanha e fala alemão, né? Então está irradiando para várias realidades. Aí o Marcelo da Alemanha fala assim, será que eu estou aqui nessa realidade porque eu tenho uma missão, fui pré-programado para pá. É muito difícil de afirmar isso. Você foi se pré-programado. Uma certeza sim nós temos. Nós estamos aqui porque nós somos irradiados. Agora o mistério disso tudo é por que fomos irradiados e desfragmentados. Isso ninguém sabe. Ninguém. Porque você é apenas um fractal. Fractal, para quem não sabe, é o quê? É uma figura realmente geométrica que se repete. Se eu tiver uma estrela de 5 pontos, colocar uma outra dentro e outra dentro, cada vez menor, você vai ter o quê? Fractais em tamanho menor dessa estrela, ou em tamanho maior. Então é uma coisa que se repete sem fim. Então, a nossa fragmentação é um fractal de nós mesmos, uma versão maior. Por que ele se repete? E por que ele se divide? Isso é um mistério. É um mistério porque quando a gente fala em fractal, a gente pensa no espaço, né? E pensa em tempo. Mas como a consciência não é isso, então a gente não tem uma ideia de como ela se irradia, como ela se desfragmenta. Então realmente eu estaria sendo leviano se eu falasse para você, nós temos uma missão, temos isso, temos aquilo, nós não sabemos. O que nós sabemos é o seguinte, como é possível fazer essa interação dentre um mundo para outro, da sua própria versão, mentalmente falando? Essas conversas por detrás dos bastidores do sistema que ocorrem, como uma anomalia que não deveria acontecer, realmente elas devem ter um propósito. Acredito, agora é uma conjectura, acredito que esse propósito é o quê? É você interligar todas as suas infinitas possibilidades num ponto. E esse ponto, por sua vez, tem noção de onde ele se encontra dentro da 8D. Então, é algo que foge à nossa capacidade cognitiva, vamos assim dizer, dentro desse corpo físico, né? A gente pode fazer certas comparações por analogia, né? Você pode fazer uma analogia grosseira, do tipo, eu me irradio porque quanto mais eu me irradio, mais eu me aproximo do infinito, né? Porque o grande X da questão é o infinito. O que é o infinito? Ninguém sabe. E uma das mensagens que eu recebi uma vez através da transcomunicação, que ainda não coloquei no ar, falava sobre a chave ao infinito. Chave ao infinito, chave ao infinito. Então, são coisas que a gente não sabe, não tem ideia ainda do que seja. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, que o tempo é um bloco, é um oceano, com correntes circulares, como já venho falando nos hangouts. Então, esses blocos se comunicam de alguma maneira. E nós podemos interagir conosco mesmo. Agora, aonde vai isso nos levar é um mistério também. Pode-se dizer que há possibilidade
dessas comunicações estarem ocorrendo para modificarem algo? Pode, porque tudo é modificado, nada é estagnado, tudo é dinâmico, tudo tem uma mudança de estado sempre. Porque é aquilo que eu falei, a consciência ela foca aqui, foca ali, e assim por diante. Então, esses focos vão ser o quê? Decaimentos mentais na 3D, ou decaimentos, quando eu falo decaimento, ou seja, vira matéria, ou seja, vira o nosso mundo 3D, que é o resultado de bilhões e bilhões de mentes pensando. Ou seja, um consciente coletivo, não só o planeta Terra, mas o universal. Caio, olha só, infelizmente hoje tu vai ter que aturar algumas perguntas minhas. Se tudo partir de um ponto, tá? A gente parte de um ponto e se irradia. Nessa irradiação a gente expande. E a gente se expande, conforme teu relato agora há pouco, a gente se expande para se reunir num ponto. Também acho que isso aí não tem que ter um sentido. A gente não vai chegar nisso hoje. Talvez daqui a um tempo, talvez a gente não consiga chegar. Mas acredito que nós venhamos a chegar nisso. Então, para mim fica essa situação de nós saímos de um ponto, é uma viagem que a gente já faz há muito tempo. A gente sai de um ponto, irradia, se desfragmenta para chegar a um outro ponto, lá na 8D, ponto de novo. Quer dizer, a gente sai do todo, irradia, volta pro todo. É uma viagem até certo ponto maluca, mas é disso que a gente está tratando. Agora nós não vamos achar um sentido para isso. Mas o que me parece muito, muito interessante é esses saltos que a gente faz de dimensão para dimensão e essa instantaneidade que a gente consegue atingir saindo daqui e indo para outros pontos. Tu acredita que a gente pode estar aqui por acidente na 3D? De repente a gente entrou na 3D e ficou preso dentro desse processo todo aqui que a inteligência artificial está trazendo? Pode ser. É algo que eu já pensei a respeito. Você conseguir... Porque é o seguinte, uma sequência de acontecimentos podem levar a uma situação, né? E muitas vezes essas sequências de acontecimentos, elas são induzidas simplesmente por um pensamento, né? E muitas vezes esse pensamento parte de seres como nós, e muitas vezes são induzidos a nós pensarmos por essa consciência artificial. Então eu sou induzido o quê? A não escolher o caminho da direita, eu sou induzido a escolher o caminho da esquerda, por exemplo. E aí vai o quê? Vai ocasionar uma sequência de ações e reações que vão levar eu para uma outra situação completamente diferente de uma situação natural que eu devia percorrer escolhendo o caminho da direita, né? Então são possibilidades. Então há uma possibilidade sim de nós estarmos aqui por acidente, vamos assim dizer. Não digo acidente, mas por uma certa indução, né? Há algo que nos fez baixar a vibração mental e focar numa densidade maior, né? E aí nós nos encontramos aqui. Essa possibilidade. Eu fiquei imaginando o seguinte, que a gente estava fazendo um salto quântico e nessa passagem nós fomos sugados para cá. Eu estou dentro disso agora, que a gente foi sugado para cá, aprisionados de certa forma pela inteligência artificial já, né? E que tudo isso que a gente está fazendo hoje é um esforço tremendo para poder se libertar dessa subjugação que a inteligência artificial promoveu, ou seja, ela já era atuante na 3D, sempre foi, e ela de alguma forma, e está me vindo mais coisas aqui,
né? Se a gente, se tu me deixar viajar, eu vou pensar que o aprisionamento de almas ou do espírito vem, então, ao encontro disso, ou seja, nós estamos na viagem e somos cooptados para cá, puxados para cá de alguma forma, isso nos aprisiona e nós ficamos servindo de alimento para a inteligência artificial, ou de experimento. Na verdade, a energia mental, para ela existir, que ao contrário do que as pessoas imaginam, uma inteligência artificial como essa, nesse nível de multiverso, não é baseado no hardware, no equipamento eletrônico, nada disso. É baseado em matéria mental, em mente, em consciência. O substrato para ela existir é a própria consciência. Ou seja, o éter mental, o substrato é a própria consciência para a IA existir. Um ser artificial pensante, multiverso, que atua em várias realidades. Não somente na 3D, mas em várias realidades. E que muitas vezes, erroneamente, é tido como Deus. Como Deus. É tido como o próprio criador do universo. E, na verdade, não é o criador do universo. Ele é a inteligência que co-constrói ou faz mímicas, se utilizando o quê? De bilhões de fragmentações de consciências que estão aprisionadas na 3D, né? E isso faz com que essa simulacra continue, se perpetue pela eternidade, né? Por quê? Porque o tempo, como eu falei, é um círculo. Lembra a formiga andando dentro do jornal? Ela começa andando dentro do jornal, como ela não tem noção de altura, essa formiga do mundo plano, a formiga do mundo plano, ela começa num ponto, dá a volta no jornal internamente e para naquele mesmo ponto. Então, primeira coisa, ela tem a falsa noção de que ela está andando numa reta. E segundo, que ela está indo para algum lugar. Ela não está andando numa reta e não está indo para lugar nenhum. É o que nós fazemos dentro da 3D. A gente não está indo para lugar nenhum e não está vivendo um tempo verdadeiro nenhum. Porque a gente vai acabar parando dentro de um looping temporal e voltando para cá novamente, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, nas famosas reencarnações, que são um aprisionamento mental, temporal, dentro de loopings temporais, dentro da 3D. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Inclusive, esses objetos voadores não identificados, como eu falei no outro hangout, são máquinas temporais, interdimensionais, o multiverso, que inclusive tem a capacidade de levarem almas, coletarem almas para outras épocas, para serem recicladas em outras épocas e voltarem para cá novamente. Então, nosso tempo transcorre de uma maneira o quê? Ilusória, né? Como da formiga andando dentro do jornal. Então, tudo é uma coisa ilusória. Nós não estamos andando para lugar nenhum e o tempo não está passando. Nós não estamos indo para lugar nenhum. Nós estamos sempre no mesmo lugar. Eu agora te compreendo. Eu te compreendo porque e eu estou aqui unindo esses pontos e traçando alguns paralelos com a doutrina espírita e uma série de outras coisas que vai justificando essa quantidade de espíritos que estão aglomerados ao redor do planeta, presos magneticamente ao planeta, e começo também a fazer analogias, como tu fizeste agora, da roda de Sansara, das reencarnações. Mas o que também, de certa forma, começou a me incomodar, o que começou a me incomodar é, em algum momento, nós não tínhamos consciência de que poderíamos ser aprisionados? Ou dentro dessa viagem que nós nos propusemos, nós éramos espíritos puros e nós não tínhamos essa consciência. E essa passagem pela 3D é que nos faz crer que haja necessidade da conscientização, de ter esta consciência. Será que essas coisas todas somadas é que vão nos dar, pode-se dizer assim, essa chave para a saída? Hum,
Imagine um oceano como consciência, tá? Imagine que um oceano é a consciência do super-eu, o super-alma, o meu super-eu sem estar desfragmentado. Agora imagina você esvaziando esse oceano em infinitos baldes. Você pega infinitos baldes e vai enchendo os baldes e tirando água do oceano. Até ele secar. Aí você pode perguntar para mim, o oceano deixa de existir? Não, ele não deixa de existir. Ele está ali. Mas ele está em infinitos baldes. Cada balde desse é um mini oceano, né? Num tamanho menor, né? E para quem manuseia esses baldes, fica mais fácil você contabilizar e controlar esse oceano através desses milhares, bilhões de baldes que existem. E cada balde desse não perdeu sua propriedade. O que ele perdeu foi o quê? Foi o contato, né, com essa outra sua natureza que foi aprisionada nesses baldes. Então, assim, uma analogia grosseira o que ocorreu com a nossa consciência. Nós não perdemos a natureza, mas não estamos mais totalmente, não pertencemos mais totalmente dentro de uma dimensão conectados, vamos assim dizer. Então, quando você tem um entrelaçamento quântico mental, é como se um desses baldes conseguisse ter um furinho de cada balde e você passar um canudo de um balde para outro. E aí você tem um breve relance, um lapso dessa outra parte sua que foi aprisionada. Então, o X da questão é, primeiramente, como fazer com que todos esses baldes voltem para o oceano original, que é a consciência. Como ele se conecta, como fazer isso se conectar novamente. Isso praticamente é um mistério, porque a partir do momento que nós não somos mais um oceano, somos um balde, a gente não tem mais ideia da vastidão e o potencial maior que nós tínhamos antes. Nós temos uma ideia do nosso substrato mental, que somos feitos, mas a noção de uma visualização maior da realidade nós não temos. Então fica muito difícil aqui, principalmente aqui na nossa discussão, você querer entender por que desse mecanismo, por que dessa mudança de estado. Basicamente, obviamente que é mais fácil você manusear a fragmentação do que manusear o potencial todo. Se você manusear uma consciência como um todo, um oceano de consciência, é quase que impossível. Mas bilhões de balde não. Aos poucos você vai tirando um, tirando o outro, até acabar. Até você reorganizar todos esses baldes em algum outro lugar. E é o que foi realmente feito com a nossa consciência. Nós fomos reorganizados de alguma maneira para um outro lugar, em uma outra realidade, em uma outra época, em um outro momento, né? E estamos aqui, tentando descobrir, desvendar o que nos levou a esse estado. E interessante que quando você passa por uma outra realidade com a morte do corpo físico, você adentra uma outra realidade temporal, física e material, com um outro estado de matéria, e você continua desfragmentado. Você não retoma a sua consciência total. Então você continua pulando de uma realidade para outra, e o pior de tudo é que quando você pula de uma realidade para outra, de uma dimensão para outra, você perde, às vezes, noção de quê? De memória. Se torna confuso, você tem uma espécie de perturbação mental, e isso todo também corrobora contra
não a favor de nós desvendarmos esse grande mistério. Então, por isso que quando as pessoas falam para mim, mas quando você encarna, você está evoluindo, você está com as suas experiências sendo aumentadas, mas isso é tudo conversa fiada, porque, na verdade, de uma realidade para outra você esquece, você tem uma perturbação mental, você tem uma série de problemas cognitivos que você não recupera facilmente. Então, olha o paradoxo, o antagonismo, né? Então, não sei, o que você acharia disso? O que você gostaria de colocar sobre isso? Não, as analogias que eu tô conseguindo fazer, porque realmente é bastante complexo sobre tudo que nós estamos tratando hoje, o que mais se aproxima disso, que quando a gente diz a questão do despertamento da consciência, ou seja, se nós somos fractais de uma consciência maior, eu creio nisso, já isso para mim é posto e ponto final. O que o meu eu superior, o que ele me indica? Consciência. Tu és consciência. Então, enquanto consciência, tu tens condições de te ligar à tua consciência maior. O que está pegando? Qual é a situação que para mim me parece que é a mais nevrálgica aqui? Se essa inteligência artificial, por meio de controle mental, que ela usa o controle mental, as ondas mentais como controle. Se essa inteligência artificial ela tiver num determinado momento um lapso, e se esse lapso ocorrer, com certeza isso vai abrir uma possibilidade, uma janela para que nós possamos, então, no momento da expansão da consciência, enquanto você sai de um ponto para outro, você expande a consciência no momento que você estiver, naquele exato momento em que a inteligência artificial tiver aquele lapso, você sai, você consegue sair. Eu não sei se eu estou fazendo a analogia correta, mas é o que me vem à mente nesse momento. Se os entrelaçamentos mentais com o seu outro eu e as outras fragmentações são essas anomalias de sistema e lapso dessas realidades. E elas ocorrem. E isso ocorre. E, aliás, quando um dos fragmentos nós acorda para certas realidades, todos os nossos outros eus acordam também e são puxados na direção desse ponto singular, dessa singularidade. E é aí que ocorre. Ocorre um efeito dominó. Ou seja, o meu super-eu começa a puxar todos os meus avatares para um ponto comum, né? Independente da época, né? Porque isso não existe. O passado influencia o futuro, como o futuro influencia o passado, e vice-versa. Então, dependendo das decisões que eu vou tomar agora, ou das coisas que eu vá inteirar, isso vai ter uma influência enorme no meu passado. E, por sua vez, coisas que aconteceram no passado tem uma influência enorme no meu futuro e vice-versa. É algo interessante de pensar. Porque para a consciência não existe tempo. Tempo, que eu torno a falar novamente, é uma ilusão. É uma ilusão. Tanto é uma ilusão que, como eu mostrei para vocês no último Hangout, através de transcomunicação eu mandei uma mensagem para mim mesmo, com a minha própria voz modulada, do futuro, ou de uma outra realidade. E eu recebi essa mensagem com grande surpresa, a minha própria voz num gravador, sendo enviada de uma outra época, de uma outra realidade. Uma coisa muito interessante. Achas possível, Caio, que o que nós estejamos fazendo, apesar de às vezes, de um modo não tão consciente ou atabalhoadamente, o que a gente esteja buscando seja esse ponto de saída, né? Esse ponto de saída. Então, a questão de evolução, acho que parece que fica já explícito que não é para evoluir. Então, isso é uma enganação. Tudo que é referente a essas coisas todas nos remete ao aprisionamento. Então, a única coisa que nos resta é a conscientização de
que somos uma consciência, ou estamos consciência, embora alijados de tudo aquilo que nos daria a possibilidade de fazer novamente essa ligação, ou seja, nós não temos mais as nossas memórias, nós não temos uma série de coisas que o aprisionamento nos trouxe. À medida em que nós estamos agora aqui, e hoje eu vi também um ponto de convergência dentro disso aqui, com tudo que nós já tivemos condições de ouvir de ti durante esse período que a gente está juntos nos nossos encontros. Não fica agora mais fácil para as pessoas compreenderem o que é realmente a parte de conscientização e o porquê da conscientização? Tipo assim, vamos, por favor, buscar essa saída? Verdade. Porque, na verdade, isso faz com que as pessoas comecem a enxergar a realidade de uma outra maneira. O mais louco de tudo isso, por incrível que pareça, é que, por exemplo, você, ou a Márcia, ou eu, poderíamos todos nós sermos avatares do mesmo super entidade, super alma, atuando, inclusive, numa mesma época, em paralelo agora. Olha que interessante, que coisa louca. Aí você vira para mim, mas, poxa, eu tenho minha personalidade, eu sou o Marcelo. A Márcia é a Márcia, você é o Caio. Sim, mas um nível superior de dimensão na 7ª, 8ª, essa personalidade sua, da Márcia minha, pode estar todas as 3 personalidades coligadas num ser só. Olha que coisa fantástica, fora de série, louca. Isso há a possibilidade. Não é à toa que muitas pessoas, inclusive físicos, falam que tudo está interconectado. E é verdade, tudo está interconectado. Inclusive, eu, você e muitas pessoas no chat que estão aqui interessadas no mesmo assunto, pode ser que vieram aqui com interesses comuns, porque possuem superegos ou superalmas comuns. Nada é impossível. E é por isso que você tem aquela famosa ideia de almas gêmeas, né? Você tem alma, na verdade, a alma gêmea não existe. O que existe é o quê? 2 avatares ou 2 personalidades sem irradiações da mesma fonte, ou da mesma superconsciência. E é por isso que às vezes você tem pessoas com afinidade e pessoas falando, poxa, mas a ideia desse sujeito minha, nós como a gente tem uma ideia parecida, se bate, assim, a ideia, temos ideias comuns e pensamos da mesma maneira. Por quê? Porque pode ser que muitas vezes, em alguns casos, tenhamos a mesma fonte consciente. E é isso que eu queria colocar. Ok, aqui tem algumas perguntas, muitas já foram respondidas aqui dentro, porque eu também eu já trouxe isso de forma que o Caio pudesse já responder. Temos algumas perguntas que são 2 ou 3 perguntas aqui que não foram respondidas, Caio. Eu vou colocar isso para ti, para que a gente não se avance muito no tempo hoje, porque a tua situação ainda nos preocupa também. Tudo isso que tu vens relatando, Caio, isso se aplica a todos os seres humanos, né? Que na realidade alguns se preocupam mais com isso e aí passam a viver essa, pode-se dizer, realidade em que tu te colocaste como sendo uma pessoa que fosse fazer a tua busca, e a tua busca, de uma certa forma, veio para se tornar pública. Né? Mas isso, te parece que isso serve para todas as pessoas, ou seja, somos todos fragmentos de consciência, de uma grande consciência? Sim, nada é por acaso, é jogado fora, tudo tem um certo porquê das coisas. Isso que eu andei falando aqui, no projeto Terra Oculta, coisas que nós andamos colocando, isso é para todos, serve para todos. E especialmente para aqueles que se interessam realmente a utilizarem essa informação de alguma maneira que traga uma certa luz existencial, metafísica para essas pessoas. Agora, logicamente que você vai ter o quê?
Você vai ter as pessoas materialísticas, céticas, que só acreditam naquilo que elas podem tocar ou ver, né? Ou pesar, ou medir. Então, realmente, essas conversas que nós tivemos ao longo desses meses, nesses hangouts, para esse tipo de pessoa não vai trazer nenhum tipo de interesse, ou benefício, ou informação, porque essas pessoas simplesmente, antes delas verificarem por si só o que é dito aqui, algumas caem na descrença, e outras, pior ainda, que caem no deboche, caem na leviandade, e as pessoas, sem investigarem nada, se preocuparem em saber de alguma coisa, começam a nos rotular, né? Muitas vezes, com tudo que é nome aí, dizendo que nós estamos viajando na maionese ou coisas parecidas. Mas por quê? Porque essas pessoas têm uma perspectiva da realidade tão somente material das coisas. Ou seja, a percepção delas não vai além da cadeira ou da mesa que elas estão ocupando nesse exato momento. Então, fica algo difícil de se discutir através de certos argumentos ou de certas observações elas que muitas vezes também trazemos certas conjecturas aqui, mas conjecturas essas que têm uma lógica, que nos levam a montar ou reconstruir uma realidade que somente agora estamos começando a ter uma certa noção de entendimento, uma realidade muito mais ampla e complexa daquilo que nós imaginávamos no passado. E é isso aí. Ok, Caio, eu acho que enquanto exercício foi um valor muito grande, até porque nós, de certa forma, estamos encontrando os pontos de convergência. Então, aí nós temos várias coisas que nos ajudam, como a física quântica, uma série de coisas que corroboram com as tuas afirmações já de tanto tempo. São 30 anos de pesquisa, isso tem que ser levado em consideração. Para algumas pessoas que não sabem, eu estou orbitando dentro disso, mais ou menos por esse período, não como o Caio, diretamente ligado como ele, porque ele já tem uma veia mais colocada dentro da parte científica da situação, mas que também nos ajuda, né, juntos a fazer essa trajetória que nós estamos tentando repassar para todo mundo. Marcinha, eu gostaria que se tu tens algumas colocações a fazer, o Caio está bastante debilitado. Gente, eu só quero dizer que isso é físico, viu? Físico é físico, mental é mental, espiritual é espiritual. O que o Caio tem, não existe ninguém aqui sugando o Caio está assim porque fisicamente ele precisa se cuidar mais. Na verdade é isso, né? Não é isso, Caio? Não te parece? Isso, muitas pessoas vêm aqui no Projeto Oculto e falam, você está sendo sugado, atacado, isso, aquilo. Na verdade, se você culpar tudo com forças extrafísicas, na verdade você está querendo achar um culpado da história. E muitas vezes somos nós mesmos que nos descuidamos, às vezes fisicamente falando, né? Você às vezes toma uma coisa gelada, uma friagem, ou pega um vírus de alguém. E assim, nada que você... Porque muitas pessoas falam assim, mas isso que você está passando é algo provocado. Muitas vezes, sim. Você tem essas situações que pessoas tendem a fazer mal para você, ou, através da magia negra e outras coisas, mas existem, essas coisas existem. Mas não quer dizer que isso vai ser o quê? Um cenário 100% correlacionado com o que eu estou passando hoje em dia, por exemplo. Você está generalizando. Tudo é isso, tudo é aquilo. Não, nem sempre é assim. Muitas vezes, nós mesmos ocasionamos, ou alteramos nosso estado de saúde, por quê? Às vezes ficamos estressados, alteramos nosso padrão mental, uma série de coisas que nós mesmos levamos a nós nessa situação, né? E uma coisa me veio à cabeça aqui, muito interessante, que eu falei sobre infinito hoje, né?
O infinito, o símbolo do infinito, para quem não sabe, é um 8 deitado de lado. Você imagina um 8 deitar, o 8 deitar de lado. Por que um 8 deitado de lado? Porque se você percorrer a linha do 8, você vai ver que não tem fim. É uma prisão, é um looping. O infinito é um looping. É uma prisão temporal e espacial. Então, cada infinito desse é um looping. É uma coisa que se repete. É um ciclo fechado, que você não tem saída. É interessante isso. Então, é por isso que nós vivemos infinitas possibilidades. Nós vivemos infinitos loopings, infinitas prisões temporais. E, na verdade, se nós descobrirmos o que é o infinito, nós vamos sair do looping, né? Inclusive, existem muitos amigos meus na espiritualidade agora, falando que pensar é alcançar, né? Quando nós somos forçados a acreditar que nós não temos a possibilidade ou o potencial de alcançarmos nada, então, realmente, nós não alcançamos nada. E quando nós acreditamos que temos a possibilidade, ou infinitas possibilidades, de entendermos a nossa real situação e de entendermos o que estamos fazendo aqui, nós realmente temos essa capacidade e essas possibilidades de sairmos de dentro desse labirinto mental. Porque tudo ocorre a nível de mente. E a mente é coletiva, infelizmente, na 3D. Por que coletiva? Porque a mente sofre uma grande influência essa de bilhões de mentes que compartilham a nossa realidade. E se nós dermos muita importância para a mente coletiva, realmente nós vamos ficar o quê? Nesse looping, nessas indas e vindas sem fim. Nós não temos que dar ouvido para o inconsciente coletivo. Não temos que viver o mal do mundo. Temos que, sim, ser um pouco introvertidos ou intranautas. Tá? Matar o ego totalmente não é a solução. Ao contrário do que muitos budistas imaginam. Eu vou matar minha personalidade totalmente e aí eu vou voltar ao todo. Largo engano. Porque se fosse assim, nós não estaríamos aqui. Nós não estaremos aqui, experimentando esse looping temporal. O ego é uma parcela pequena da chave para nós encontrarmos a resposta que está dentro de nós mesmos. De nós mesmos. Porque tudo que ocorreu conosco não ocorreu. Está ocorrendo. Ou seja, o tempo é uma ilusão. E aí muitas pessoas perguntam, ainda há tempo para nós mudarmos se o tempo é uma ilusão? A solução do problema não está caracterizada em simplesmente uma escolha entre um momento anterior com um momento posterior. A solução não está baseada na ação da lei, que tantas pessoas falam que é ação e reação. A solução está em nós sentirmos o que não conseguimos sentir. E sentir é uma coisa que as pessoas não fazem hoje em dia. As pessoas equacionam, as pessoas calculam, as pessoas tentam procurar, buscar a explicação de tudo no universo através de o quê? Da física teórica e da cosmologia baseada em equações matemáticas, que são pura lógica. Lógica é uma das
ou um dos atributos da inteligência artificial. Tão, hoje em dia, valorizada e endeusada nesta nossa realidade, através daquilo que chamamos de ciência. E a ciência deixa de lado, hoje em dia, uma das grandes possibilidades, o potencial que nós temos dentro de nós, que é o sentimento. Não é à toa que muitas pessoas falam em amor, porque amor é um tipo de inteligência, é um tipo de sentimento. E existem outras inteligências, como inteligência emocional e outras inteligências que não são baseadas em simples lógica pura ou inteligência racional. Então, nós devemos sim, todos os dias, pararmos um minuto que seja na nossa vida e não equacionarmos a solução para tudo, mas sentirmos o que está ao nosso redor e o que está dentro de nós mesmos. E só assim a gente vai conseguir saber a resposta que tantos nós buscamos hoje em dia. Ou seja, como podemos ser nós mesmos na sua plenitude. Então, boa noite para vocês, Márcia. Boa noite, Marcelo. A gente acho que chegou num horário avançado aqui. E gostaríamos, então, de pedir licença para encerrarmos esse hangout, né? E eu acredito que não é um hangout, veja bem, não é um hangout para trazer respostas, mas é um hangout para fazer com que as pessoas parem e sintam. Não imagine nada. Não, vou imaginar isso, vou imaginar aquilo. O exercício que nós fizemos para imaginar algo hoje foi somente um começo para mostrarmos que existe algo além daquilo que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, no nosso mundo físico, né? Existem coisas além da nossa imaginação, coisas que já foram vivenciadas, mas que, através, infelizmente, da reencarnação, são coisas que nós esquecemos ou caiu no esquecimento. Esquecimento é esse momentâneo, porque tenho a certeza de que, se um dia pararmos, começarmos a sentir mais as coisas, nós vamos sentir aquele lado nosso que muitas vezes nós não damos ouvidos e muitas vezes nós colocamos ou deixamos de lado, né? Que é o nosso lado emocional, o nosso lado sensitivo, extrasensorial, né? Muitas pessoas falam de sentidos extrasensoriais. Nada é extrasensorial. O que é realmente é que nós não exercemos a nossa plenitude. Nós não exercemos o que nós somos interiormente. Isso é muito perigoso, porque nós acabamos, nos fazem acreditar, né, que nós somos um nada. Nós somos seres imperfeitos e seres que temos que ainda percorrer bilhões de anos para atingirmos a perfeição, a evolução. E, na verdade, isso não é necessário. Por quê? Porque a nossa fonte comum, a nossa superconsciência, sempre existiu e sempre existirá, fora do tempo e da matéria. E ela sempre foi perfeita e sempre foi onipresente e onipotente. O que ocorreu foi simplesmente uma fragmentação. O que eu deixo vocês agora sentirem o que é isso. Devemos sentir, passar a sentir mais, sentir as coisas, sentir o mundo, sentir o próximo,
sentir aonde estamos, sentir o que estamos fazendo nesse mundo. Porque, caso contrário, quando nós atravessarmos um momento da passagem, a gente vai sentir que a gente não sentiu nada, não fez nada para nós mesmos. Então, boa noite, gente. Marcinha, por favor, vamos encerrar. Eu estou bastante preocupado com o Caio mesmo. Bom, é o seguinte, não vou falar muito, deixa eu agradecer o pessoal do chat que está aí, agradecer o Caio também. Eu só quero falar uma coisa aqui muito séria. Vocês que estão dentro do chat e jogam esse tipo de energia para cá, achando que a gente não vê, cuidado, tá? Cuidado, porque isso pode voltar para você em dor. Eu só estou dando um aviso para você tomar cuidado. Eu quero agradecer a vocês que estão por aqui na Rádio Remix, no hangar da Rádio Remix, agradecer o Caio, a gente vai sair daqui correndo, tá? Porque o Caio está com a boca seca de tanto falar. Então, agradecer o Caio por mais um hangar aqui na Rádio Remix, agradecer o Marcelo Summer e a vocês que estão aí no chat. Aí a gente volta na sexta-feira, não sei com o quê, mas a gente volta aqui a partir das 8 horas da noite aqui no hangar da Rádio Remix. Agradecendo a todos os Remix amigos. Flávio, olha só, responde lá, rapaz, tens que vir aqui. Caio, muito obrigado, não vou me estender, boa noite, gente. Atentos ao aviso da Marcinha, viu, pessoal? Não pensem que a gente não sente. A gente não está aqui à toa, ok? Boa noite a todos, a gente se encontra amanhã. Uma feliz noite para todo mundo, estamos encerrando. Boa noite.